Oi, gente. Oi, Fernanda, tudo bem? Oi, Ariadne, tô bem, e você? Olá a todos e todas que estão aqui, tudo bem? Tudo bem também. Espero que todos estejam bem. E a gente está aqui hoje para um bate-papo super bacana para a atividade do PET Biologia Senta que lá vem ciência. E aqui a gente tem a professora Fernanda Helena Nogueira Ferreira. Ela é docente do Embio há 14 anos, formada pela USP de Ribeirão Preto. Ela atua ministrando aulas nas áreas da prática de ensino e formação docente, orientando os alunos da graduação e da pós-graduação em ecologia. E o que a Fernanda mais ama, uma das coisas, né, que a Fernanda mais ama, são as atividades de extensão. A Fernanda, gente, quando eu olho para ela, o que eu lembro? Qual que é a imagem? O que a Fernanda representa para mim? Doce Jardim. Doce Jardim em todos os sentidos, de vida, de mulher, de profissional, de mãe, de amiga, porque o Doce Jardim, né, ele precisa ter o seu adubo, precisa da chuva, precisa dos animais para produzir flores, frutos, e é assim que eu vejo a Fernanda, nessa plenitude total de um doce jardim. Oi, Ariadne, que gracinha, assim eu não consigo nem continuar a falar. Obrigada, agradeço demais a apresentação e vai ser uma delícia esse nosso bate-papo descontraído. Então, eu gostaria de te apresentar também, né? Então, professora Ariadne Cristine de Almeida, ela é bióloga, docente no Instituto de Biologia há quase 8 anos. Ela oferta componentes curriculares relacionados ao núcleos de educação e de zoologia, orientando estudantes nessas duas grandes temáticas, né? O que tem sido, desde o início, um grande desafio para ela, né? Porque a Ariadne, como zoóloga, entrou para a área da educação, trabalha conosco em parceria, e assim, tem sido uma grande alegria, Ariadne, ter você no nosso núcleo, no nosso grupo, professoras e professores. Me lembro de quando você chegou, toda tímida, toda receosa, veio aos poucos, se ambientou e hoje é uma companheira incrível, que tem feito trabalhos lindos, né? Com muita responsabilidade, dedicação, honestidade. Uma delícia trabalhar com você. Obrigada. Nossa, muito obrigada. É porque eu tenho a honra de ter exemplos como você, né? Então eu sou muito feliz mesmo. A gente tem histórias parecidas, porque as duas estão ali na zoologia, mas ao mesmo tempo tem essa paixão por educação, né? Então é muito bacana isso. Bom, então no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ser professor ou pesquisador. E aí, Fê, o que você acha? É uma pergunta complicada de ser respondida, né? É necessário? Então, é isso que eu ia dizer, é necessário escolher? Porque, assim, para mim é muito difícil, sabe, Ariadne? Eu me vejo como professora há muito tempo, eu já sabia que eu queria ser professora, só que eu não sabia em que área, né? E eu sempre conto isso para os meus alunos nos estágios, que quando eu fazia terceiro ano, ou ensino médio, de modo geral, eu me apaixonei muito por biologia, porque eu tive professores de biologia incríveis, né? Então eu falei assim, agora já tenho certeza, vou ser professora de biologia, né? E entrei na biologia com essa perspectiva. E acabei me envolvendo também com o bacharelado, mas a minha escolha prioritária foi a licenciatura, né? Mas hoje em dia, quando eu penso se eu escolhi, eu acho que eu não escolhi. Eu fico me sentindo como uma pessoa que tem o pé em duas canoas e fico tentando me equilibrar, sabe? Já tive até algumas crises de consciência, achando que eu tinha que escolher, porque aí eu trabalharia melhor, porque eu concentraria meus esforços em uma área só. Mas hoje, já com toda a bagagem que eu adquiri, né, eu tô tranquila e sei que não vou escolher não, e que vou tocar assim, continuar andando nesse barco dessa forma que está sendo boa demais. É curioso porque eu tenho essa mesma sensação também, né? Eu acho que a docência, ela esteve sempre comigo desde muito nova, desde criança, sem ao menos eu saber o que era ser professora. E aos poucos eu fui descobrindo na pesquisa essa forma de aprimorar
o conhecimento, né? Eu acho que quando a gente pesquisa, a gente acaba estudando mais, a gente acaba buscando melhor o conhecimento, e a partir dele, a gente acaba exercendo a nossa função de ensinar e aprender também, é claro, né? Então, é muito interessante. Eu acho que é difícil a gente escolher, viu? É muito complicado. Mas, vamos falar um pouquinho melhor sobre esse assunto com algumas perguntas. No Brasil, é possível ser pesquisador sem um vínculo com uma instituição de ensino? Então, né? No Brasil, a gente tem algumas empresas, algumas instituições públicas, né, que trabalham com pesquisa básica, com pesquisa aplicada, nessa área ambiental, né, falando mais especificamente na área da biologia, né, que é a área específica, aqui, tanto quanto da Ariadne, mas é possível sim, né, existem empresas boas, grandes, que dão incentivo, que dão recurso e dão emprego para o biólogo, né, nas áreas de pesquisa básica ou aplicada, tá? E fora da academia, fora das universidades. Entendi. Bom, então, Ariadne, agora a sua vez. Levando em conta as modalidades de licenciatura e bacharelado, existe alguma restrição para quem deseja seguir a carreira de professor, pesquisador? Bom, eu acredito que depende, né? O campo de atuação do licenciado, ele se relaciona diretamente com a educação. Então, além de algumas disciplinas específicas, ele também, né, tem ao longo do seu, ele também cursa, né, ao longo da graduação, algumas disciplinas relacionadas à formação inicial docente. Diferente do bacharel, que praticamente todo o currículo, né, todas as disciplinas, elas são voltadas para áreas muito específicas. Então, o bacharel, geralmente, ele tem uma possibilidade de atuar diretamente em empresas privadas, em ONGs e tudo mais. Porém, as modalidades, né, elas não impedem desses profissionais exercerem a sua pesquisa. Né? Da mesma forma como o licenciando pode atuar diretamente, né, em uma escola, ele também pode exercer a sua pesquisa. O bacharel, ele não vai poder atuar teoricamente em uma escola, exceto em alguns casos muito específicos, né? A gente sabe que em algumas escolas, algumas universidades particulares, até mesmo públicas, admitem profissionais que são formados apenas no bacharelado. Então, eu acredito que essa restrição, ela depende muito, né, da vaga que aquele profissional está em busca. Então, em alguns momentos, pode sim existir alguma restrição, pensando assim, na profissão professor e na profissão pesquisador apenas. Mas, lembrando que ambos podem tanto, né, exercer a pesquisa tanto na área da educação, quanto em qualquer outra área das ciências biológicas. Ok. Mais uma, Fê. Durante a prática docente, o professor recebe apoio e estímulo para realizar as suas pesquisas? O que você acha? Pois é, né? Na verdade, no Brasil, de um modo geral, existem conceitos bem separados sobre o que é ser professor e o que é ser pesquisador, como se fossem atividades distintas, né? Então, quando a gente pensa dentro da própria escola, será que o professor recebe estímulo, né? Que é a pergunta que você me colocou. Eu digo que não, tá? Esses estímulos em termos de apoio, de recurso, né, de tempo, né, para que ele possa se organizar, pensar sobre as suas pesquisas, trabalhar junto com seus estudantes, isso acaba ocorrendo somente na universidade. Nas escolas da educação básica, pelo próprio ritmo de trabalho dos professores, dificilmente ele consegue fazer esse movimento, né? E também por uma questão conceitual e de gestão da forma como a educação é entendida no Brasil, né? Então, a maioria das pessoas, dos gestores, né, e dos políticos ligados
ligados à área da educação, eles entendem que as escolas da educação básica, elas são locais de aprendizado para o aluno, e muitas vezes não local de aprendizado para o professor. Porque a pesquisa, que é muito importante, deveria ser feita também na educação básica, ela traz uma série de conhecimentos científicos, né, e traz também momentos de reflexão e de aprendizado, de muita formação para o professor, né. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente teria que rever no sistema educacional do Brasil, né, e permitir que o professor também pudesse fazer pesquisa na educação básica. Agora, nas universidades, a gente tem essa possibilidade, né? Nós, por exemplo, na UFO, nós temos, né, vários órgãos de fomento que nos financiam, né? Nós temos a possibilidade de fazer projetos de pesquisa, de ensino e de extensão, né? E a gente acaba envolvendo os alunos da graduação, da pós-graduação, e também levando esses resultados para toda a comunidade. Isso é verdade, né? E eu acho que esse estímulo, ele cada vez parece que ele fica um pouco mais escasso, pensando nas condições atuais do Brasil, né? O apoio e tudo mais, infelizmente, acho que os professores acabam sofrendo muito com isso, né? Uma certa perseguição. Os professores da educação básica, eu vejo que poucos, né, têm essa vontade, esse desejo. Alguns, às vezes, nem imaginam o quanto é possível, né? Então, acho que a gente tem um desafio muito grande, pensando nos nossos cursos de formação, né, de futuros professores, e pensando em nós mesmos como profissionais nessa batalha, né? É complicado. E eu acho, Ariadne, que uma coisa importante também, que a gente pode relacionar aqui, é a falta de valorização da pesquisa no Brasil, né? A falta de valorização sobre a produção de ciência, né? A produção da ciência, a produção de novas informações, a produção de conhecimento. Então, a gente sabe que no Brasil, de um modo geral, principalmente agora, a gente tem tido pouco apoio, né? Pouco incentivo e pouquíssima valorização. Então, se isso já está difícil lá fora, imagine dentro das escolas, né? Exatamente. Dentro das escolas acabam mesmo esperando que a gente ministre aulas, e isso, feito, né? Como se fosse só isso e desconectado de todo o resto. É verdade. Muito bem. Então, agora é minha vez. Ariadne, então, existem pesquisas específicas que podem ser feitas apenas por professores da educação básica ou apenas por professores do ensino superior? Bom, eu acho que até algumas informações da minha resposta a essa pergunta podem ser complementares até a pergunta anterior que eu te fiz. De novo, eu acho que depende muito, né? Eu acredito que, considerando alguns pontos, né, a realização dessas pesquisas específicas, elas vão depender, primeiro, da jornada de trabalho do professor e da própria infraestrutura. Então, por exemplo, se a gente pensar no professor da nossa rede estadual de ensino, que tem que se desdobrar em 2, 3 escolas, dando, ao longo de uma semana, 40 horas aula, mais ou menos, justamente por conta dessa desvalorização do profissional. Então, ele tem que trabalhar muito mais para se dedicar à hora-aula, né? Sem contar o tempo que ele leva para preparar essas aulas, sem contar o tempo que ele leva para produzir material, o tempo que ele leva para as avaliações, os próprios deslocamentos entre as escolas, né? Então, aí a gente vê alguns fatores que restringem, né, esse desenvolvimento dessa pesquisa. Então, assim, o professor, imagina, dá 40 horas aula. Quando é que ele vai conseguir ter um tempinho para fazer pesquisa, né? Porque ele também tem direito ao lazer, né, e ao descanso. E, fora isso, a própria infraestrutura, né? Se a gente pensar em algumas pesquisas específicas, por exemplo, um professor que deseja estudar mutações genéticas de um vírus. Na escola, ele não vai conseguir desenvolver essa pesquisa porque a gente mal tem laboratórios de ciências e biologia. É claro que isso também não impede
o desenvolvimento de outras pesquisas, como você mesmo disse, né? A sala de aula ela é um laboratório de pesquisa. Então, algumas pesquisas específicas mesmo, eu acredito que realmente serão impossíveis de serem desenvolvidas na escola. Os professores, né, do ensino superior, né, dando exemplo, os professores da nossa própria instituição, a gente já tem uma carga horária em que inclui essas atividades de ensino e de pesquisa, além das atividades de extensão e gestão, que eu acho que muitas pessoas não conhecem, né, não sabem, que nós, professores, exercemos, além do ensino, né, da pesquisa, a gente tem também essas atividades de extensão e de gestão. Então, querendo ou não, na nossa jornada de trabalho, a gente tem essa facilidade e a gente conta, de certa forma, com a infraestrutura, né? Então, assim, a gente conta com algum laboratório, no caso, né, se a gente quisesse desenvolver essas pesquisas mais específicas, então, a gente conta com algum laboratório, a gente conta com, se na nossa unidade não tem um laboratório, a gente conta com apoio de outros colegas, de outras unidades e outros departamentos. Então, eu acredito que isso, de certa forma, contribui, né, em desenvolvimento de pesquisas específicas. É claro que tudo isso vai depender muito de como o professor se identifica, né? Então, se ele se identifica com áreas específicas, é claro que ou ele vai buscar algum auxílio, alguma parceria com instituições, né, privadas ou públicas, ONGs, para desenvolver essa pesquisa, ou até mesmo ingressar em cursos de pós-graduação, pensando em professores de educação básica, né? Hoje a gente vê que muitos professores de educação básica são muito capacitados, muitos deles já têm um mestrado, doutorado, algum tipo de especialização, então eu acredito que atualmente é a forma que eles têm para poder desenvolver essas pesquisas. Mas, infelizmente, a gente tem essas restrições, considerando alguns pontos que eu trouxe aqui. Eu acho que seria mais ou menos isso. Isso mesmo. Eu queria aproveitar essa final da sua fala e lembrar uma coisa importante, porque quando a gente pensa na universidade, e eu falei agora há pouco que a universidade no Brasil, ela tem incentivo e verbas, recursos para a realização de pesquisa, mas a gente não pode esquecer que a função prioritária das universidades é educação, tá? Então, quando a gente pensa naquele tripé ou quadripé, ensino, pesquisa, extensão e gestão, né, a meu ver, o prioritário seria o ensino, né? E eu acho que isso a gente pode colocar aqui muito até como uma reflexão, porque em alguns casos, em algumas universidades, essas questões muitas vezes se invertem, né? A graduação, as aulas, as atividades com os estudantes ficam para o segundo plano e a pesquisa acaba sendo a prioridade, né? Então, eu acho que o importante é a gente sempre ficar de olho, manter esse equilíbrio, lembrando que a fundação original da universidade é como uma instituição de ensino. Muito bem, Ariadne, então muito obrigada, foi um prazer, uma delícia esse bate-papo, adorei estar aqui com vocês, acho que o Senta que Lá Vem Ciência vai ser um sucesso, vou torcer, tá? E espero ter colaborado, e foi uma delícia. Quando quiserem, só senti falta do pão de queijo e do cafezinho, mas da próxima vez tenha. Verdade. A gente fica muito feliz com você aqui. Foi ótimo esse momento de bate-papo. Muito obrigada mesmo. Eu acredito que o Senta que Lá Vem Ciência vai ser muito importante para vários estudantes, né, entenderem um pouquinho melhor a nossa profissão do biólogo, né, e todas essas inúmeras áreas e possibilidades que a gente tem para atuar. Então, muito obrigada mesmo. E espero que vocês gostem e que curtam tanto esse vídeo quanto os próximos que vem por aí. Tchau, obrigada, beijo. Obrigada.